Esse texto, o Senhor me falava sobre a igreja, o Senhor falou muito ao meu coração sobre a igreja. E em qualquer curso de teologia, mais especificamente eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, nós aprendemos que a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Qualquer prova de teologia que você for fazer, perguntar quando começou a igreja, começou no dia de Pentecostes. Mas o projeto de Deus para essa igreja foi antes da fundação do mundo. E em Efésios 1:4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo antes de tudo ser formado, de tudo ser criado, o Senhor já tinha nos escolhidos. Então, irmão, você estar aqui hoje é um privilégio muito grande. Porque não são todos aqueles que querem, mas são todos aqueles que o Senhor separa. E o Senhor nos separou para esse dia. Não quero falar isso para emocionar ninguém, para promover uma certa confiança. Não. É a palavra do Senhor quem afirma isso. E nós temos que crer nessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Aqui neste texto, nos deparamos com Jesus colocando em prática esse projeto da igreja, iniciando esse embrião da igreja na terra, de forma prática, escolhendo os 12, que comporia o fundamento, a base da igreja. E é interessante que não de 12, mas de 13, pois ele seria a pedra principal. Então, o início da igreja, o fundamento dos apóstolos, mas tinha o principal, que era Jesus, a pedra de esquina, a principal pedra. Então, eram 13, assim que começou a igreja. Efésios, capítulo 2, o verso 20, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, em Jesus, nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Aleluia! Cada um de nós, irmãos, temos o Senhor morando em nós. Somos templos vivos de Cristo, a igreja do Senhor. Isso é motivo de alegria e muito privilégio, irmãos. Meditar nisso traz um renovo, um conforto, uma alegria, uma esperança. Não é para andarmos derrotados, mas de cabeça erguida, porque o Senhor está em nós e nós nele. Isso é de uma importância sobrenatural. O Senhor me faz lembrar agora, quando eu trabalhei ali no Senado, e vi aqueles homens importantes, e meu coração, às vezes, vacilava e dizia:
que importância tem esses homens, os senadores? E o Senhor me falava no meu coração, mais importância tem aquele que é ministro do Senhor, que é cidadão do céu, que é servo do Senhor. Então, irmãos, nós às vezes não meditamos nisso, não valorizamos esse nosso estado de estar em Cristo nas regiões celestiais. E precisamos pensar nisso. Isso nos faz vencer as lutas, as perdas, as dificuldades de todo tipo, se nós imaginarmos que Cristo está em nós e Ele venceu todas as coisas. Jesus Cristo, quando ressuscitou, Ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, eu estarei convosco. Então isso é a igreja, irmãos, a igreja do Senhor Jesus. É esse templo, essa morada, esse tabernáculo que Deus sempre imaginou em tabernacular, quer dizer, viver com esse povo. E nós, igreja, como corpo, é a forma que o Senhor se move aqui na terra fisicamente. Nós somos o corpo. Isso, irmãos, é de tanta importância, essa separação, essa formação da igreja, que antes do Senhor chamar os apóstolos, os discípulos, verso 13 aqui do capítulo 3, diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Mas em Lucas, ele nos traz um entendimento maior, que ele diz lá em capítulo 6, verso 12, naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Eu fiquei pensando nisso aqui, irmão, você já imaginou uma pessoa ficar orando a noite toda? Será se alguém aqui já orou a noite toda? Eu estava pensando, Senhor, eu nunca orei assim a noite toda, mas depois eu lembrei que quando eu era menino, isso na década de 60 ainda, que as vigílias começavam às 18 horas e ia até o dia raiar. Orávamos a noite toda. Eu não sei onde é que a gente encontrava tanto assunto para orar. Porque hoje nas orações que eu vejo, as pessoas começam a orar e já não tem mais assunto. A prosa dele com Deus é curta. Aí ele começa a cantar, abre o cantor, começa a cantar, pega a Bíblia, começa a ler salmo, ele não tem assunto. Mas quando a pessoa tem uma intimidade com Deus, e a própria Bíblia nos afirma isso em Romanos, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus, Ele nos inspira. E Jesus passou a noite toda orando, irmão. Você já imaginou isso? Será que a gente teria coragem de lançar um desafio desse? Né? Orar a noite toda? Eu já, depois de adulto, tentei fazer isso, mas eu dormi de joelho. Consegui não, dormi. A minha mãe, que eu conheci, que quando eu nasci, a minha mãe faleceu, e até agora, quando eu estive lá em
em Belém, eu conversando com a minha irmã mais velha, ela me esclareceu bem como foi essa história. Mas a que me criou, que era minha mãe, quando uma filha dela, a minha irmã mais nova, ela estava com uma gangrena no calcanhar e os médicos disseram que ia amputar o pé, que o pé estava escuro e teria que amputar. No outro dia, se prepararam para ela ser amputada no outro dia cedo. Então, minha mãe, ela ficou a noite toda de joelho, ali na cama, pedindo ao Senhor que o Senhor não deixasse ela ter o pé amputado. E no outro dia, quando os médicos vieram para fazer a cirurgia, o pé da minha irmã estava rosadinho. O Senhor a curou. E até esse dia, agora, nós mergulhando num rio lá, juntos, eu fiquei olhando para o pé, ainda via a cicatriz lá da ferida e pensando, foi o Senhor que deixou esse pé aí. Porque alguém orou a noite toda. Jesus orou a noite toda porque era algo importante que ia acontecer. Quando nós temos desafios ou vamos realizar algo importante, qualquer coisa que nós formos fazer, irmãos, nós precisamos orar muito. Nós precisamos orar. Eu estive esses dias lá, não é a minha terra mais, porque é tudo diferente. Muito tempo que eu estou aqui no Goiás, há mais de 40 anos que eu estou aqui. Mas me bateu uma vontade de ficar naquele lugar. Aí eu orei ao Senhor. E o Senhor falou, esse não é o teu caminho. Eu falei, então tá bom, aqui não é, então eu vou me conformar e voltar para o Goiás. Cheguei aqui, gostei, porque eu gosto do Goiás. Meu coração abriu de novo, agora não vou voltar para lá não, vou ficar aqui mesmo no meio de vocês. Então Jesus orou a noite toda. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Eu tinha escrito isso aqui ainda ontem, ou foi na sexta-feira, esse sermão, lembrando, hoje de manhã o pastor Jesus falando sobre isso. Eu falei, gente, como Deus é maravilhoso. Ele está falando daquilo que eu escrevi ali e pensei. Que quando ele assistia um culto, ele ia para a igreja, aquele culto ficava aquecendo o coração, uma vigília, ele saía, ficava alegre por dias. As pessoas eram atraídas por Jesus. Jesus chamou a si e as pessoas responderam a esse chamado. Eu não sei o que acontece. Hoje em dia, muitas pessoas parecem que perderam essa atração por Jesus. Atração pelos cânticos que louvam o Senhor. Muitas vezes a gente chega numa casa e se você começa a cantar alguma coisa, algum hino, a pessoa fala, não canta não. Ou se você começa a falar sobre a palavra de Deus, as pessoas procuram mudar de assunto porque aquele assunto não lhe é agradável. Essas pessoas aqui foram atraídas a Jesus. Irmãos, espero com toda a força do meu coração que cada um que está ouvindo hoje ainda tenha essa chama ardente no seu coração. Um desejo de ir para Jesus. Sente essa atração por Jesus. Um desejo de cantar hinos de louvor a Jesus.
de ler os evangelhos onde está a palavra de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tomara, irmãos, que todos nós tenhamos essa atração por Jesus, esse prazer de estar com Jesus, porque isso tem desaparecido no coração de muitas pessoas. Para eles, a palavra se tornou insípida. Mas que nessa noite o Senhor possa reavivar nos corações daqueles que a palavra se tornou insípida. Depois de orar toda a noite, separou dentre os discípulos 12 apóstolos, que ele primeiro designou, depois os chamou de apóstolos. Depois de os designar, é que ele chamou de apóstolos. Jesus os designou com propósito específicos. O primeiro propósito que o Senhor chamou os apóstolos para estarem com Ele. O Senhor chamou os apóstolos, os discípulos, para estarem com Ele. O Senhor chamou a cada um de nós, irmãos, para estar conosco. Esse é o prazer de Jesus. O Senhor Jesus tem prazer a estar conosco. Não só em um momento de cântico, não só em um momento na nossa casa, mas constantemente, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor quer participar de tudo aquilo que fizemos da nossa vida. Parece que há algumas coisas que nós vamos fazer, que nós pedimos uma licença para Jesus, senão agora aqui parece que não cabe Jesus, é só eu aqui que tem que resolver isso. E não é assim, o Senhor quer participar da nossa vida num todo. O Senhor quer participar de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que pensamos. E quantas vezes nós fazemos coisas excluindo Jesus? Mas o Senhor separou primeiro para estar no acordar com Jesus. Não só falando, mas pensando. O Senhor está aqui. Né? O Senhor está aqui. Vou me levantar. O Senhor está comigo. Abrir os olhos, o Senhor está comigo. Tem um hino que fala assim: Jesus está comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me cada dia teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo. Tu és a minha vida, meu sustento. O Senhor está aqui, irmãos. Aleluia. Receba o Senhor, abra seu coração. O Senhor tem desejo de entrar em alguns corações e alguns não deixam. E Ele está, como diz em Apocalipse, Ele batendo na porta, porque Ele está do lado de fora. O Senhor quer o nosso coração num todo.
Esses dias eu já acho que eu falei aqui na igreja, na última vez que eu preguei ali no templo, no outro templo, que de madrugada eu estava orando e eu questionando com o Senhor, Senhor, eu quero mais intimidade e tudo, e o Senhor falava assim, e eu falava, tem que fazer isso, 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 ele falava, não, me dá o teu coração. Eu tomei um susto, porque eu achei que meu coração já era de Jesus, mas ele falou, não, naquilo que a sua mente é ocupada, aquilo que toma conta dos seus pensamentos, da sua mente, é esse que é o dono do seu coração. E eu fiquei pensando, Senhor, então me perdoa, me ajuda a ter o pensamento mais ligado em Ti. Me ajuda. Irmãos, isso é um desafio. A partir daí eu fiquei me policiando. É um desafio você manter a mente ocupada com Jesus. São muitas coisas que disputam o nosso coração. Então o Senhor quer que nós estejamos com Ele no deitar, no acordar, no caminhar, no pedalar, no trabalhar, no conviver, no estudar, no viver. Irmãos, o Senhor nos quer inteiro. O Senhor nos quer por inteiro. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o Sinédrio ele reconhecia neles, nos apóstolos, as marcas, os traços de Cristo. Diz o seguinte, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, quando nós estamos com Jesus pleno na nossa vida, onde a gente passa, as pessoas percebem. Aonde nós passamos, as pessoas são impressionadas por causa da presença de Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. No nosso falar, é algo que está em nós. Eu percebi isso lá em Belém do Pará, numa banca, estava querendo comprar algo ali, e um rapaz lá falou, o senhor não é daqui. Eu falei, como não? Quase que eu falei para ele, como não, Sumano? Que parece falar assim, Sumano. Então, Sumano, como não sou daqui, olha a minha cara, o corpo todo. Ele falou assim, não, você não é daqui. Você não tem o jeito do paraense, o gingado, o jeito de falar, você perdeu isso. Aí eu fiquei igual o japonês que vai lá para o Japão, nasceu aqui no Brasil e nasce no Japão, chega lá, ele é brasileiro, e quando ele aqui no Brasil ele é conhecido como japonês, né? Me senti assim. E eu fiquei pensando nisso, assim é o crente. O crente que ele não tem a vida dele impregnada por Jesus, que Jesus não está na sua essência. As pessoas não reconhecem Cristo nele, mas o Sinédrio reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E nós precisamos de ser assim, aonde chegamos. E aí, se nós estivermos dessa forma, cheios de Cristo,
A pessoa que é cheia de Cristo, a alegria não é uma alegria humana, é uma alegria sobrenatural, irmãos. Apesar de, não sei se isso é possível as pessoas entenderem, você ter uma tristeza emocional, mas ter uma alegria espiritual. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele é um espírito de alegria. E Deus criou o homem, não foi para o louvor. Deus não criou o homem para que o homem o louvasse. Porque Deus não precisa de louvor, irmãos. Deus não é o homem que precisa de ser louvado, não. Deus criou o homem para que a alegria dele fosse transmitida ao homem, para que o homem fosse alegre. As pessoas costumam, no meio, o Deus habita no meio dos louvores. Os louvores, Deus não vem por causa dos louvores. Os louvores são praticados por causa da presença de Deus. O conjunto aqui estava cantando a presença de Deus. Nós estamos louvando, festejando a presença de Deus. Então essa alegria de Deus é que é transmitida ao homem através do seu espírito. E então é possível você na carne, no seu emocional, estar triste por alguma perda ou alguma coisa, mas no seu espírito você sentir a alegria e o gozo do espírito, que é algo muito mais além da carne, do humano, mas é algo espiritual. A presença de Deus na nossa vida, irmãos, Ele nos provoca isso. É para isso que Deus criou o homem, para que o homem fosse alegre, cheio do Espírito. É por isso que a pessoa cheia de Deus, ele não se abate. É por isso que a pessoa cheia de Deus, ele vence todas as batalhas, porque Cristo já venceu por ele. Aí quando a pessoa está assim, irmãos, ele está preparado. É por isso que muitos missionários, muitas pessoas enviadas, fracassam, porque eles vão, às vezes, só no seu preparo teológico e no seu desejo, na sua paixão por missões, mas ele não está cheio de Deus. E quando chega lá fora que encontra as dificuldades, muitos retornam fracassados. Mas a pessoa, quando está cheia de Deus, aí vem o segundo propósito que Deus, em Cristo Jesus, separou os seus para serem enviados a pregar. Então, primeiro é ser. Nós precisamos ter essa consciência do que somos. Ser, ter as marcas de Jesus, ser identificado com Jesus. Hoje, em alguns casos, infelizmente, ser identificado com Jesus como diz as pessoas aí, pagar o mico ou ser associado a alguma ideologia. Somos o corpo de Cristo. Estamos ligados nele. Ele é o cabeça e somos o corpo. Ele fala através de nossas palavras. Ele toca através de nossas mãos. Ele olha com o nosso olhar. Ele vai aonde vamos e assim por diante. E aí vem o terceiro propósito, pelo qual o Senhor separou-nos. Primeiro os apóstolos, depois separou a sua igreja e foi agregando a esses apóstolos. Exercer autoridade.
Tem pessoas que têm medo do sobrenatural, tem medo dos demônios, tem medo da morte, tem medo do desconhecido, tem gente que tem medo até de passar fome. Eu mesmo tinha medo de casar, que eu achava que eu não ia dar conta de sustentar a família. Então são muitos os medos. E o Senhor Jesus chamou para que o seu povo exercesse autoridade. Isso que não quer dizer que a autoridade está em nós, mas exercer a autoridade de Cristo que está em nós. Então, é como o anúncio do Evangelho, que é o anúncio do reino. O rei chegou, ali chegou o reino. Onde chega um servo de Deus, ali chegou o rei Jesus. Ali chegou a autoridade máxima sobre todas as coisas. Exercer autoridade não sobre os outros, mas impor o reino de Jesus onde chegarmos. Onde nós chegarmos, irmãos, pode estar a confusão que for, chegou o rei naquele lugar. Há lugares que nós chegamos que é perceptível a presença diabólica de alguma forma, ou em sensualidade, ou em perversidade, ou em engano, ou em uma forma de mistura, de alguma coisa. Você chega e sente que aquele ambiente está impregnado por demônios. E aí, quando nós que estamos cheios de Cristo, somos o corpo de Cristo, nós adentramos no ambiente, irmãos, o ambiente precisa mudar. Nós não vamos mudar e ficar segundo o ambiente, não. Que Romanos diz, não fique igual, não se converta, não se compare, não se adeque ao mundo. Não, mas você transforma o mundo com a presença de Cristo. É essa autoridade que a igreja de Cristo precisa impor. Onde chegarmos expulsando o domínio dos demônios nos ambientes onde frequentamos. Irmão, não precisa falar. Tem pessoas que chegam no lugar e começam, sangue de Jesus tem poder. Não precisa. Não precisa, porque a autoridade, ela já está na nossa vida por causa de Cristo que está em nós. Essa autoridade já foi delegada a nós. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então, quando nós chegamos, essa autoridade de Jesus vai ser exercida através da nossa vida, porque é a autoridade de Cristo Jesus. Aí, irmãos, as coisas mudam. Você pode exercer, não precisa brigar. Basta orar ali em espírito e pedir orientação ao Senhor, que o Senhor Jesus, Ele orienta, irmãos. Ele orienta até o que nós falamos ou ficarmos calados. Então o Senhor nos chamou para isso, para que estivéssemos com Ele, para que fôssemos impregnados por Ele, para ir anunciar e exercer autoridade aonde chegarmos. Isso é um privilégio muito grande, irmãos. Ser escolhido. Você pode encher o peito de ar, dizer assim,
Gente, eu sou escolhido por Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu sou escolhido. Eu sou livre. O Senhor, através da minha vida, Ele pode fazer grandes coisas. O Senhor quer realizar grandes coisas através da nossa vida. É um privilégio muito grande ser escolhido para pertencer à Igreja de Cristo Jesus e seus propósitos serem cumpridos em nossas vidas. João 17, verso 6 em diante diz: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Então nós somos extraídos do mundo. Não pertencemos mais à mente humana, às ideologias humanas, às paixões humanas. Não, o Senhor, Deus nos deu ao Senhor, nos tirando deste mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, irmão.